Agora a gente vai passar a falar sobre as questões que mais afligem quem se preocupa com as aves de postura, que são as questões de manejo relacionadas à debicagem e à muda forçada. Primeiramente vamos falar sobre debicagem. A debicagem consiste num processo cirúrgico em que se faz o corte e a cauterização do bico das aves. É uma das práticas de manejo mais importantes dentro da criação das aves de postura, onde erros que possam ocorrer nesse processo de debicagem vão afetar o desenvolvimento da ave e, consequentemente, vão afetar a sua produtividade, interferindo de uma forma negativa no bem-estar e na viabilidade econômica desses animais. Especificamente, em relação à dor que vai ser provocada por esse processo. Ela vai gerar uma mudança no comportamento dessas aves, especialmente na primeira semana após a realização da debicagem, inclusive com redução da capacidade de alimentação desses animais. Os objetivos principais da debicagem seriam uma melhora no desempenho produtivo desses animais, a evitar o canibalismo entre as aves, porque elas não tendo o bico pontudo, elas não vão conseguir agredir outros indivíduos. Prevenir a quebra dos ovos, que pode ocorrer em função da bicagem. As aves, quando estão estressadas, elas podem induzir a quebra dos ovos que elas mesmas põem. E a própria bicagem de suas próprias penas, que é uma situação que, quando elas estão submetidas a uma situação de estresse, isso pode ocorrer. Tá? Então, são 4 aspectos, aí, 4 objetivos principais que levam ao uso da debicagem. Tá? Todos eles são importantes na questão produtiva, porém, o procedimento ele tem uma série de fatores que contraindicam a realização dele. Tanto durante como depois da realização da debicagem, existem algumas medidas que são importantes que sejam tomadas para minimizar o prejuízo que a debicagem poderá ocasionar. O primeiro deles seria o uso da vitamina K, que é a vitamina chamada de anticoagulante, né, porque a vitamina K ela tem uma ação na coagulação do sangue. Então, se insere a vitamina K junto com o alimento para evitar hemorragias que possam ocorrer em consequência do corte do bico dessas aves. Além disso, uma outra medida é sempre procurar deixar os recipientes de alimentos cheios para evitar o choque desse bico cortado com o fundo do comedouro e, consequentemente, facilitar a alimentação dessas aves, porque elas já estão com o bico cortado, elas estão com dor. Quando houver o contato desse bico com o comedouro, isso vai gerar uma dor mais intensa, pode provocar um reinício de sangramento, pode provocar um processo inflamatório. Então é importante que nesse momento, principalmente, os comedouros estejam sempre cheios de ração para evitar esse contato do bico com o fundo do comedouro. Uma outra questão é o fornecimento de água em abundância. Essas aves vão ter necessidade de ingerir uma quantidade maior de água, com a adição de eletrólitos para prevenir a desidratação desses animais. Eles já não vão estar se alimentando muito bem, então eles precisam ter a ingestão de eletrólitos maior para evitar a desidratação. E, mais do que nunca, procurar deixar com que elas fiquem mais calmas possível, evitando o estresse, para evitar alguma complicação com o procedimento cirúrgico que foi realizado. A debicagem ela não deve ser realizada naquelas aves ou naqueles lotes de aves que estejam doentes, ou naquelas aves que estejam com alguma ferida, algum processo, algum problema de saúde, qualquer que seja ele, deve-se evitar, porque a ave que está doente ou que está ferida, ela já vai estar com o seu bem-estar comprometido, ela já não vai estar se alimentando bem, já vai estar ingerindo pouca água, e aí mais um procedimento que vá
comprometer ainda mais o bem-estar dessa ave, pode ser extremamente prejudicial. Esse processo de debicagem ele não é padronizado, existem várias formas de se fazer e existem recomendações diferentes de acordo com o profissional que vai realizar esse procedimento. Então, tanto com relação à idade como com relação à forma como esse procedimento ele é realizado, varia de acordo com o profissional que vai executar esse procedimento. De qualquer forma, independente da forma como vai ser realizado, existe uma grande polêmica com esse procedimento, que seria a redução dos problemas que a gente viu nos objetivos da debicagem, versus o comprometimento do bem-estar, que é inegável que vai acontecer. Em algumas aves menos, em outras mais, mas é um procedimento que inevitavelmente compromete o bem-estar, apesar de que em alguns daqueles objetivos o intuito é eventualmente melhorar o bem-estar e prevenir problemas sanitários, né, nessas aves, como no caso do canibalismo, como no caso da bicagem das penas, mas ainda assim ele, num primeiro momento, pelo menos, ele vai comprometer o bem-estar dessas aves. Então, a grande polêmica que se tem em relação à debicagem é justamente essa questão. Até onde esses objetivos, a redução desses problemas, é viável, contrapondo o comprometimento que esse procedimento vai trazer ao bem-estar desses animais. Em relação à muda forçada, ela é um procedimento que é realizado para forçar uma paralisação do sistema reprodutivo. Então a gente começa comentando a respeito da muda das penas, que é um processo natural que acontece em todas as espécies de aves e em ambos os sexos, não só nas fêmeas, mas nos machos também ocorre essa muda das penas. Quando ocorre essa muda das penas, as galinhas poedeiras, especificamente aqui é o caso que a gente está analisando, elas vão apresentar, em conjunto com essa muda das penas, uma diminuição da função reprodutiva durante esse período que vai ocorrer a muda natural. Então é para evitar justamente essa diminuição da função reprodutiva, ou fazer com que essa diminuição da função reprodutiva ela ocorra durante um tempo mais curto, com menor impacto sobre a produtividade dessa ave, que se adotou a realização da chamada muda forçada. A gente vai ver aqui o que é isso. Então, a muda natural ela vai ocorrer como consequência de um período de descanso, em que a ave vai cessar a produção dos ovos e vai passar por algumas modificações fisiológicas, tanto internamente como externamente. Durante esse período, vai ocorrer o descanso reprodutivo. Ele pode ocorrer de uma forma incompleta. Nesse caso, a ave continua produzindo os ovos, mas numa taxa baixa de produção, ou seja, ela vai ter uma postura em quantidade menor e com uma qualidade também menor desse ovo. Então, algumas aves elas vão parar totalmente a produção, elas vão deixar de produzir ovo, vai zerar a produção, e em outras, esse descanso ele é incompleto, ela continua produzindo os ovos, só que nesse caso, essa produção é inadequada para o aspecto produtivo, para que essa ave se destina, e isso vai levar com que esse tempo de muda ele seja mais alongado do que numa muda completa, do que numa parada total da produtividade. Então aqui, além da queda da intensidade, ocorre também uma diminuição da qualidade interna do ovo e também da qualidade da casca. Ele vai ter uma casca mais fina, menos resistente, o que vai diminuir a qualidade desse produto. Claro, quanto mais velha a galinha, esse problema já começa a acontecer, né? A galinha, quando ela começa a se tornar mais velha, o tamanho dos ovos ele aumenta, mas ocorre uma diminuição na qualidade desse ovo, as cascas começam a ficar mais finas, e isso é inadequado. Então, levando em conta a questão da idade, a questão do tempo de parada dessa muda forçada que vai ocorrer ocasionalmente,
a gente tem uma diminuição da expectativa de vida útil desses animais. Por isso que se desenvolveu essa técnica da muda forçada. Em condições naturais, se não houvesse interferência na fisiologia da ave, uma poedeira comercial ela passaria em torno de 4 meses para realizar esse processo de muda. Então ela interromperia ou reduziria substancialmente a produtividade dos ovos durante 4 meses, o que para uma ave que tem uma expectativa de vida não muito longa é importante do ponto de vista produtivo desse animal. Utilizando a técnica da muda forçada, esse processo, ao invés de 4 meses, ele vai durar 8 semanas ou até menos, ou seja, metade do tempo de paralisação, o que torna viável o reaproveitamento dessas aves. Num tempo de muda natural, em 4 meses, provavelmente essa ave, quando voltasse a produzir, já ia estar na característica aqui de idade avançada, produzindo um ovo de baixa qualidade. Então, o tempo de vida útil dessa ave seria muito mais curto. Por isso se desenvolveu essa técnica da muda forçada. Para que se tenha uma satisfatória regressão do aparelho reprodutor e, consequentemente, uma muda forçada equilibrada e eficiente, a perda de peso corporal, dependendo do método de muda forçada que a gente vai ver a seguir, ele vai variar de 25% a 30% na perda de peso para que ocorra essa regressão do sistema reprodutivo. Existem basicamente 3 métodos, hoje em dia aceitos como indutores da muda forçada. O método farmacológico, o método de manejo, ou também chamado método de jejum, e os métodos nutricionais. Vamos especificar cada um agora. O método de muda forçada farmacológico consiste na administração de algumas substâncias com ação antiovulatória. Vão interromper a postura desses animais, induzindo a essa muda. Esse método ele promoveria uma parada produtiva em função da interrupção do processo ovulatório. Só que o que se vê nesses casos é que não ocorre normalmente uma redução, uma remoção adequada dos lipídios uterinos com essa técnica, com esse método farmacológico. Consequentemente, não vai haver uma regressão apropriada do aparelho reprodutor, então essa muda não vai ser completa. Uma outra desvantagem em relação a esse método são possíveis efeitos prejudiciais que poderiam afetar o consumidor final, ou seja, os seres humanos. Foi visto com algumas drogas que foram utilizadas para esse método de muda forçada, efeito teratogênico quando esses métodos foram utilizados, quando essas drogas foram utilizadas em ratos. Então existe um receio de que o uso dessas substâncias nas galinhas poderia levar à presença dessas substâncias nos ovos, consequentemente a ingestão desse medicamento, dessa droga, por seres humanos poderia trazer problemas de saúde para os seres humanos. Por esse aspecto, tanto da ineficiência do produto como do risco de teratogenia, não é um método que seja difundido na realidade comercial da avicultura. Hoje em dia, ele se restringe apenas ao campo experimental. Não tem uso comercial ainda, pelo menos o método farmacológico.